Aconteceu há poucos dias um dos maiores desastres ambientais da história do nosso país. A Samarco, cujos principais acionistas são a Vale e a BHP, teve duas de suas barragens rompidas, liberando 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minérios de ferro no Rio Doce. Pois é, a gente está aí às vésperas de 2016, que é ano de Olimpíada, né? Então vamos dizer que isso equivale, para as pessoas terem uma noção, a 20 e tantas mil piscinas olímpicas cheias. 25 Isso é um verdadeiro mil. mar de lama, né? Ou piscinas de lama, como vocês quiserem. E os especialistas garantem que vai ser muito difícil, talvez impossível, a recuperação do ecossistema daquela região. Eu acho que eu preciso dar uma aula de história para vocês e para quem nos assiste. Começando, a perestroika não foi o fim do socialismo. A perestroika foi a reestruturação do socialismo. Eu tenho aqui em minhas mãos documentos que comprovam, documentos internacionais do próprio Gorbachev, que utilizava o ecossistema, ou a ecologia, como vocês queiram, como instrumento político. É isso que vocês estão fazendo com esse caso, usando a ecologia para promover ideias de esquerda. Não sei o que ele usou hoje, antes da gravação, porque daqui a pouco ele vai dizer até que tem pedaços do muro de Berlim lá naquela lama. Pois eu digo a vocês, de fonte absolutamente confiável, que a camada de ozônio sendo destruída e o aquecimento global que vocês tanto falam não passam de farsas. Há documentos que comprovam cientificamente que esses dois temas tão debatidos pela esquerda mundial são farsas. Não existe aquecimento global e não existe degradação da camada de ozônio. Isso é apenas uma estratégia da esquerda. Já acabou, Jéssica? Bom, o que a gente sabe que existe é a negligência, porque esse é um caso indiscutível de negligência. Eles mataram um rio inteiro, eles assassinaram um rio, uma empresa que foi em parte privatizada, né? É uma empresa que não é nem um pouco comunista, e a gente sabe que eles acabaram com o rio. E o presidente dessa empresa vai parar atrás das grades, vai ser preso como deveria ser? Novamente, uma estratégia da esquerda que coloca a manipulação socialista sobre o ecossistema à frente das liberdades individuais, das liberdades empresariais, das liberdades que colocam a economia para frente, uma economia pulsante como é a dos minérios neste país chamado Brasil. Então, o senhor Olavo, pelo visto, não acha que ninguém deve ser punido por esse crime, que eu não gosto nem de chamar de desastre. Para mim é um crime. Essa empresa, então, não deve ser punida, não deve indenizar as vítimas, né? Não deve... Como é que fica para o senhor, então, a situação ali dos pescadores, das famílias ribeirinhas? Primeiro que quem deve ser punido é esta corja que está no poder atualmente. Quanto aos pescadores, essas, minha filha, ou esses, minhas filhas, esses vão ficar bem, porque o importante é ensinar a pescar e não dar o peixe. Gente, comenta, pelo amor de Deus, né? Comenta, por favor, tá? Não comenta do meu óculos, não. Tem um pessoal que fica falando, a gente tá falando de verde, né? Tem um pessoal que fica falando aqui do reflexo nos meus óculos. Isso aqui é um verde, isso aqui é uma esperança. Eu ainda vejo esperança, apesar de tudo. Mais uma inferência ao Partido Verde. A gente vê como que a Renana se aproveita deste programa para fazer mensagens políticas subliminares.